Bom dia pessoal, Paulo da My Bonsai, passando para mostrar para vocês aqui um Ficus Benjamina, que é um ficus que eu comecei há muitos anos atrás. Essa faz parte das 5 primeiras plantas que eu tive em 1979. O vaso é feito de pedra, porque naquela época a gente não tinha vaso, então eu resolvi manter o vaso que eu comecei aquela vez, então tá tudo igual como estava. E a planta era bem pequena. Ao final do vídeo eu vou mostrar para vocês a foto dela, de como ela era. E eu vou falar sobre uma das características, algumas das características sobre o cultivo. Porque muita gente está postando o Benjamina para bonsai e ele tem algumas características que devem ser faladas, certo? Primeiro, vou chegar mais perto aqui. Como é que a gente identifica o Benjamina do outro? A principal característica dele é essa folha aqui com um bico. Então ele tem uma folha com um bico em formato de Y, enquanto o retusa, por exemplo, já é uma folha mais parecida com V. Olha a diferença entre uma e outra. Então o Benjamina tem sempre isso. Uma característica complicada dele é o seguinte: vocês vejam a quantidade de galhos mortos que essa planta tem. Olha só, tudo morto. A gente vai podando, vai tentando cortar o apical e ela não tenta reviver a planta, ela prefere. Por exemplo, aqui eu tinha um galho maiorzinho aqui e eu fiz a poda do apical desse galho aqui, ele matou o galho e preferiu fazer brotos novos. Aqui a mesma coisa, você corta o galho aqui em cima, o apical, ele retrai e acaba criando galhos novos. Aqui a mesma coisa, ó. Então, essa é uma das dificuldades de se trabalhar com o Benjamina. Olha só, tudo isso a gente vai fazendo e ele vai dando uma retração. Olha só esse galho aqui. Aqui nós tínhamos um galho comprido. Eu fiz a poda do apical aqui em cima para poder ramificar isso aqui, que a minha intenção era fechar essa copa aqui, certo? No entanto, o que eu fiz? Eu podei o apical em cima, aqui, ele retraiu toda a seiva dessa parte do galho aqui e acabou lançando brotinhos aqui embaixo. Então ele prefere matar um galho e lançar brotos novos embaixo do que curar esse galho aqui ou sair brotos novos aqui. Eu não entendo bem a característica da planta. Lá em cima, outro exemplo, ó, podei os apicais aqui para fazer nascer galhos aqui, né, para nascer brotação, e ele acaba matando o galho e acaba brotando daqui a pouco aqui, certo? Uma outra característica que não é legal nele também é a questão das folhas. As folhas são muito separadas, olha só, as folhas são extremamente separadas e elas não dão uma copa muito fechada. Então o ideal é uma planta grande, uma planta maior, uma planta mais robusta, porque daí você consegue um número maior de folhas, dando aquela impressão de copa fechada. Tem que ter uma ramificação muito boa para poder fechar ela. Eu vou dar uma voltinha no viveiro, vou mostrar o outro ficus. Olhem só para vocês verem, chamar bem a atenção, olha a posição das folhas, como é meio ralo o negócio, certo? Até a redução da folha é difícil justamente por causa dessa história da desfolha. Você desfolha também, o galho acaba morrendo. Então você veja, para você conseguir uma redução, você tem que dar uma judiada, diminuir estresse hídrico, tem que fazer umas coisas assim para poder diminuir a folha. Diminuir, que eu falo, é diminuir consideravelmente. Essa folha já está bem menor, ela é mais ou menos assim, então ela já diminuiu bastante, mas dá para diminuir mais. Mas daí, através de estresse hídrico, a desfolha não aconselho muito porque morre muito galho. Mas voltando aqui, ó, olha o detalhe das folhas dessa planta, como elas são separadas, como elas são distantes uma da outra. Eu vou dar uma olhada no outro ficus ali. Vocês notem, esse aqui é um retusa. Olha como as folhas já são mais próximas. É mais fechadinho. Olha a distância entre uma folha e outra. Então ela é bem menor, bem menor. Olha só. As folhas são muito mais próximas. Então isso facilita a formação de copa. Aqui nós temos o quê?
não chega a 1 centímetro a distância entre uma folha e outra, então facilita bastante. Vou mostrar um outro Benjamina que eu tenho lá, que é bem maior, que já começa a ficar interessante. Essa é uma planta bem nova, uma planta que está sendo começada a trabalhar, e ela está bem grande, então ela já está bem mais fechada. Isso aqui vai ter que ser tudo aramado, tudo arrumado, vai ter que montar essa copa toda. Mas olhem a quantidade de galhos mortos que essa planta tem. É uma infinidade de galhos mortos. Então ela tem essa característica de morrer galho, olha só. Ela acaba morrendo galho e lançando galho novo, morre galho e lança galho novo. É uma característica da planta, né? Olha só aqui, ó. Galho morto, então ela morre muito galho. É uma dificuldade para a gente cultivar. Madeira morta é possível de se fazer. Essa aqui tem uma parte bem grande de madeira morta. Está se mostrando uma madeira relativamente resistente. Talvez por causa da grossura do tronco, que é um tronco bem grosso, a gente está falando aí em 8, talvez 10 centímetros. Então tem um cerne legal nessa parte de madeira. Mas isso aqui sempre eu estou aplicando um stem ou um osmocolor incolor, certo? Para que proteja a madeira, para que ela não morra. Aqui em cima tem uma continuação de madeira morta ali, ó. Então assim, ó, é uma planta legal para se trabalhar. Essa aqui é uns 20 centímetros maior que aquela primeira que eu mostrei. É onde ela dá uma formação de copa mais interessante, certo? Agora essa aqui realmente tem que ser trabalhada, tem que ser podada, tem que ser feito um monte de coisa para que possa pegar pelo menos um formato, ok? Galera, vamos voltar para a planta lá embaixo. Chamar a atenção para vocês da distância das folhas. Olha só, as folhas são muito mais distantes uma da outra, certo? Então isso acaba dificultando o fechamento de copa. Por isso que ela tem que ser uma planta um pouco maior, um pouco mais robusta, para ter uma copa mais legal, mais fechada, certo? Essa aqui é uma planta que eu acabei relaxando, deixando passar batido justamente por causa das dificuldades que se tem de trabalhar. E como a gente arruma a planta mais fácil de trabalhar, você acaba abandonando, você acaba deixando ela mais parada, mais crescendo livre. É isso aí, não é um bonsai ainda. Quem sabe um dia vire, a hora que eu me dedicar melhor a ele. Agora com a loja aí eu vou ter mais tempo de olhar, curtir, mexer, até mesmo para ter exemplares de boa qualidade para o pessoal ver. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.